Então, boa tarde a todas e todos, espero que vocês estejam bem, né? Dentro das possibilidades de estar bem nessa pandemia. E eu estou começando agora a aula sobre Pierre Bourdieu e a religião, dentro desse módulo que estuda racionalismo e religião. Começamos a semana passada com Weber. Essa semana eu vou trazer um pouco a perspectiva do campo religioso na ótica do Bourdieu e a influência weberiana. E na aula que vem nós vamos debater secularização, que é um tema importantíssimo do campo religioso e que tem, enfim, influência da lógica weberiana de olhar a religião, tá bom? Eu projetei aí, se vocês tiverem algum problema de visualizar, me avisem, ou de ouvir o que eu estou falando também me avisem, porque eu não consigo mais ver o chat, tá certo? Então sejam bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês tenham conseguido ler o texto, o capítulo 2 da Economia das Trocas Simbólicas, que é a análise do Bourdieu sobre a gênese e estrutura do campo religioso, e também o apêndice 1, que é uma interpretação da teoria da religião de Max Weber, tá certo? Esses dois textos, eu digo sempre para meus alunos, olha, querem estudar religião a partir do Bourdieu, começa aqui, né? Começa olhando isso aqui, porque aqui está a essência da discussão do Bourdieu sobre religião, na ótica do campo religioso, é isso que nós vamos ver hoje, tá bom? Como eu comecei falando antes de começar a gravar a aula, eu considero que tem três conceitos que são conceitos chaves para entender a obra do Bourdieu. O conceito de campos, o conceito de hábitos e de capital cultural. Como é um curso que está focando na religião, eu vou passar rapidamente por esses três conceitos, que vocês devem ter vistos, ou quem não fez ainda a disciplina vai ver em Sociologia 4, ou Sociologia 3, fiquei na dúvida agora. Mas vocês vão ver isso na graduação. Bourdieu vai aparecer em algum momento da vida de vocês na graduação. Quem já fez Sociologia 3 e 4 já viu isso. Eu acho que foi na Sociologia 4, agora eu fiquei na dúvida. Acho que na Sociologia 4. Aliás, é na Sociologia 4 porque eu já ofereci essa disciplina e eu trato Bourdieu. Então, eu vou passar rapidamente, porque eu quero entrar de fato no debate sobre o campo religioso, né, e a análise do Bourdieu sobre o campo religioso, tá ok? Então, eu vou começar de trás para frente, tá? Para chegar no campo. Então, vou falar de capital cultural, depois de hábitos e fecho em campo para entrar no campo religioso. Então, o capital cultural, né? O capital cultural é aquilo que a gente acumula, né, em termos de conhecimento, de informação, e como isso também reflete nas nossas atitudes perante a realidade social, né? O capital cultural, ele tem muita influência do Marx, mas não é mais o Marx. O Marx não fala em capital. O que é o capital? O capital é um valor que se valoriza, não é? Mas o capital também é uma relação social, não é isso, em Marx? No Bourdieu, ele absorve essa ideia e ele vai pensar esse conceito novo, né, de capital cultural na perspectiva da acumulação do conhecimento, né, enfim, da valorização do conhecimento e como isso vai reverberar nas nossas vidas, nas nossas atitudes. O capital cultural ele é principalmente transmitido pela família. Por quê? A família é a primeira instituição de socialização. Depois vem a escola, né? E em seguida a vida social, né? Enfim, no trabalho, na universidade, no grupo de amigos. Mas o primeiro meio de socialização é o familiar, principalmente a família nuclear, né? Então, o capital cultural da sua família, que você absorveu lá no início da sua vida, ele é fundamental para, enfim, para acumulação de conhecimento ao longo da vida. E esse capital cultural, na lógica do Bourdieu, ele reflete também o grupo social ou a classe social no qual nós estamos inseridos, tá certo? Então, eu quero dizer o seguinte: famílias e classes populares transmitem um tipo de capital cultural diferente das famílias de classe média, das famílias de classe abastadas, né? O que o Bourdieu vai chamar a atenção é que no mundo contemporâneo vai ter um tipo de capital cultural que vai ser mais valorizado pela escola, que é a próxima instituição importante de socialização dos indivíduos, que é, enfim, que capital é esse? É o capital letrado, principalmente presente nas classes abastadas. Então, a escola ela vai ser formatada a partir de um tipo de capital cultural em detrimento de outros. Então, por exemplo, o conhecimento escrito em detrimento do conhecimento falado.
que é o que predomina, por exemplo, na universidade e na vida acadêmica em geral. A escola vai valorizar isso. E o conhecimento letrado, ele é um conhecimento que tem sua origem nas famílias abastadas. Então, a escola, na lógica do Bourdieu, ela acaba sendo uma instituição que vai não só reverberar, mas vai valorizar um tipo de capital cultural em detrimento de outros. E é por isso que, enfim, você tem uma desvalorização do capital acumulado nas classes populares, por exemplo. Então, enfim, bem rapidamente falando o que é capital cultural. De toda forma, como que a gente acumula esse capital? Daí o Bourdieu vai tentar explicar isso a partir do hábitos, né? Lembra que eu falei que o Bourdieu tem uma influência também do Levi-Strauss? Eu falei, ele é influenciado pelo Marx, o Durkheim, o Weber principalmente, mas também o Levi-Strauss. E o Levi-Strauss é um autor da antropologia estruturalista. O pessoal da antropologia conhece bem o Levi-Strauss. E vocês vão ver o Levi-Strauss também em algum momento da graduação, talvez em antropologia 3 ou 4, também estou em dúvida aqui. Mas vocês vão ler Levi-Strauss em algum momento da formação acadêmica de vocês, porque ele é um autor fundamental, né? Então, o que o Bourdieu, a partir dessa influência, também da influência weberiana, né? Eu falei lá, capital cultural, um reflexo de uma influência marxiana, que tem uma influência weberiana importante, né? Que é a lógica não só levi-straussiana, mas também weberiana, no sentido de que esse hábitos, o que é esse hábitos? Ele é uma espécie de estrutura, mas ele não é uma estrutura externa ao indivíduo, é uma estrutura interna ao próprio indivíduo, né? Ou, né, nas palavras do Bourdieu, o hábitos é uma espécie de matriz de percepções. Como que você acumula capital? Você acumula, né, internamente a partir de uma matriz de percepções. Uma matriz que vai apreciar aquilo que você acumula e vai reverberar suas ações, né? Essa matriz de percepções internas ao próprio indivíduo é o que ele vai chamar de hábitos e é o elemento importante para entender como que nós acumulamos capital ao longo de nossa vida, né? O hábitos, na perspectiva do Bourdieu, então, ele é esse conhecimento adquirido. Então, você acumula capital cultural, né? Então, você tem um conhecimento adquirido. Então, o hábitos ele é um organizador desse conhecimento. Por isso que ele fala em matriz de percepção. Então, você lá na família, na escola e nas suas primeiras socializações acumula capital. Como que você organiza isso internamente? Você organiza a partir do hábitos. Então, hábitos, essa matriz de percepções é também uma espécie de estrutura de organização daquilo que você acumula enquanto conhecimento. Então, né, ele também é um sistema, como diria o Bourdieu, de disposições duráveis, transferíveis, né? É uma estrutura interiorizada do indivíduo, né? É uma estrutura interiorizada que interioriza as estruturas exteriores. O que significa isso? Né? Parece até um trava-língua, né? Mas significa que quando você acumula capital cultural, não falei que aquilo também reflete o grupo social no qual você está inserido? Então reflete, na verdade, a estrutura social no qual você está inserido, né? Então você incorpora também essa estrutura externa, né? Você vai construir, acumular conhecimento, levando em consideração essa estrutura social exteriorizada a você, que você internalizou. Então eu estou trazendo aqui, lá no Capital eu falei do Marx, aqui eu estou falando do Weber, mas na verdade Marx, Durkheim e Weber está muito presente nos três conceitos. Porque ali no Capital Cultural também há muitos elementos do Weber, e aqui na discussão do hábitos também tem vários elementos da própria perspectiva durkheimiana, da consciência individual e consciência coletiva, né? Então, o hábitos é isso. O capital cultural, você acumula conhecimento, no hábitos você organiza esses conhecimentos internamente. E daí vamos para o conceito de campo. Então percebe que eu estou passando rápido por isso, porque vocês vão aprender isso ou aprender isso em outro momento, e eu quero focar aqui na ideia de campo religioso, né? Que é o interesse nosso da disciplina. Então a gente vai entrar no conceito de campo. Então o que é o campo? Então você teve, né, acumulou conhecimento, né? Você acumulou capital, você organizou isso internamente a partir de uma matriz de percepção que o Bourdieu vai chamar de hábitos, e todos nós temos essa matriz e ela é diferenciada dentro de nós, mas ela não é uma estrutura fixa, ela é uma estrutura que se transforma com o próprio conteúdo que ela reorganiza. Então eu digo, brincando às vezes, né, olha, o hábitos é o nosso software, né?
Então a gente pega hoje essas máquinas inteligentes, né? Então, por exemplo, a gente tem o smartphone, né? Que é o telefone inteligente. Ele sempre tem um software que organiza as informações. Nós temos esse software também, ele é muito mais sofisticado do que os eletrônicos, né? Porque ele possibilita que a gente incorpore conhecimento e transforme esse próprio conhecimento. Então não é só acumular conhecimento e organizar conhecimento. O Hábitos possibilita que você, ao reverberar isso em ações, em atitudes, né, nas relações sociais estabelecidas que você tem, né, que você reconstrua, ressignifique isso, né? Coisas que ainda hoje os mesmo os mecanismos mais avançados da tecnologia ainda não conseguem fazer plenamente como o nosso cérebro faz, como o corpo humano faz. E o Bourdieu, na perspectiva sociológica, ele vai trazer o conceito de hábitos para tentar explicar isso. E como que a gente, enfim, vive socialmente? Daí o Bourdieu, ele traz uma estratégia de olhar sobre a realidade, né? Que é a ideia do campo. Então, quando a gente estuda a sociologia do Bourdieu, ou tenta aplicar a sociologia do Bourdieu, a gente tem que entender que a sociedade é uma espécie de sistema integrado de campos, né, que se auto-refletem, que se auto-influenciam, né, tem campos que dominam outros campos, né, e assim por diante. Então, a lógica de sociabilidade do Bourdieu passa pela sociabilidade dentro do campo. Então, o campo é como se fosse uma estratégia dele, né, para entender a realidade, como se fosse esse quadro, essa estrutura. E aqui tem uma influência grande do Durkheim, né, que vai falar na estrutura, enfim, societária. Né? Então, ele está trabalhando com a ideia de campo. E esse espaço do campo, por que ele chama de campo? Porque ele vai dizer, os atores, os agentes sociais, a partir do capital que acumularam e a partir da matriz de percepção que possuem internamente por meio do hábitos, eles vão definir posições no campo. Por isso que ele usa o termo campo. Porque o campo não é um espaço social de harmonia, ele é um espaço social de disputas. Inclusive o Bourdieu, se você interiorizar bem o que ele faz, você vai se transformar numa pessoa muito competitiva, como em geral nós somos naturalmente, né? Mas o Bourdieu então ele reflete essa realidade da competição. Ele vai dizer o seguinte: olha, todos nós somos pares, a gente vive nos grupos sociais, nos campos, né? Vamos trazer aqui o termo do Bourdieu. Somos pares, mas somos pares concorrentes, né? E em geral a gente concorre mais do que colabora. Então ele vai dizer: é o espaço no qual as posições dos agentes são fixadas e no qual se trava a concorrência entre os atores. Né? O que são as posições? As posições são sempre posições coletivas, são tendências que predominam no campo, tendências que dominam o campo, tendências que são subordinadas dentro do campo. Né? Isso é no campo artístico, no campo científico, no campo religioso, como nós vamos ver. Né? Então você tem atores no campo e você tem posições assumidas pelos atores no campo. Então vou trazer aqui o exemplo do campo intelectual. No campo intelectual, enfim, a posição da ciência natural ela predomina em detrimento das ciências humanas. Então a ciência natural detém o capital simbólico, ou desculpa, o capital social do campo. O que é o capital social do campo? É o capital científico. O capital científico que predomina no campo científico é o capital do campo das ciências naturais, em detrimento das ciências humanas. Né? E como que isso reflete na nossa vida? Reflete quando a gente, por exemplo, está no mestrado ou está no TCC e tem que submeter o projeto ao comitê de ética. E quando você começa a preencher os dados lá do comitê de ética, você começa a perceber que são dados muito voltados para os interesses e para as recomendações específicas das ciências naturais. E a gente tem dificuldade, muitas vezes, de aprovar os nossos projetos lá no comitê de ética, porque a lógica do comitê de ética é uma lógica pensada a partir das ciências naturais. Quando você pega o orçamento da universidade pública, por exemplo, da UFG, você percebe que grande parte dos recursos vão para a faculdade de medicina, né, em detrimento, por exemplo, da faculdade de filosofia. Então, tudo isso demonstra o que, segundo Bourdieu? É a posição dominante no campo. E se há a posição dominante, há a posição dominada. Né? Então, eu vou tentar trazer isso para vocês agora, daqui a pouco, para falar do campo religioso. Né? Então, o campo é esse local de objetivação dos interesses específicos que caracterizam uma área determinada, como essas que eu trouxe como exemplo para você.
né? E como eu disse, é esse artifício de método para entender a realidade, né? É a estratégia do Bourdieu para pensar a realidade. Então, aqui a influência durkheimiana está presente, mas também weberiana, porque por que ele pensa o campo? Porque ele vai dizer a sociedade, né, daí a influência weberiana no sentido que quando o Weber olha para a estrutura, ele não vê uma estrutura assim como vê o Marx, como vê o Durkheim, mas ele vê um infinito, né, uma estrutura infinita que é impossível de ser apreendida. O Bourdieu também, por essa influência, ele vai pensar os campos como estratégia para entender essa estrutura complexa, né? Não que o Bourdieu entenda a estrutura na perspectiva weberiana, mas ele vai dizer, olha, a sociedade ela é um complexo de campos onde nós vivenciamos, enfim, as nossas posições, ou seja, a nossa vida social ela é baseada nas relações estabelecidas em vários campos. Então, por exemplo, vocês estão aqui no campo universitário, mas vocês, de repente, participam de algum grupo religioso, também participam do campo religioso, e assim por diante. Então, nós vivenciamos as nossas relações nos mais diferenciados campos específicos da realidade social. Então, o campus é esse locus, né? O campus é esse locus, esse espaço social das relações sociais, para resumir aqui, né? E nesse espaço social, quem está dentro dele está no jogo. O campo, né, é um jogo. É um jogo de futebol, um jogo de vôlei. Né? Todos estão no jogo e o jogo precisa ser jogado. Então todos nós estamos jogando, todos nós assumimos posição no campo. Entende? E também é o espaço no qual se travam as relações de poder. Então eu falei aqui em capital cultural, que você acumula, em capital social, que é o capital mais valorizado e é o capital que é predominante no campo, e o capital simbólico tem a ver com as relações de poder. Quem está numa posição dominante no campo tem uma posição de poder sobre a posição dominada. Né? É por isso que o Bourdieu também vai falar no capital simbólico, que tem a ver com essa relação de poder, enfim. Né? Aquele que acumulou um determinado tipo de capital cultural ao longo da sua vida e está dentro da posição dominante em determinado campo, né, a partir de um capital social que é mais valorado em detrimento de outro, também tem um capital simbólico, que é essa capacidade de dominação, ou seja, essa relação de poder que não é, enfim, entre iguais, mas desiguais. Né? Por que é entre desiguais? Porque a posição do campo ela é definida a partir da distribuição desigual desse capital social. E como eu falei, esse capital social é aquele capital valorado no campo específico. O capital social do campo científico é o capital científico. O capital social do campo religioso é o capital religioso. Né? Então, dentro desse capital religioso, por exemplo, ou científico, você vai ter um tipo de conhecimento que é mais valorizado em detrimento de outro. No capital científico, como eu disse, as ciências naturais em detrimento das ciências humanas. Né? Como que isso funciona no capital religioso? Então, nós vamos tentar trazer isso hoje. Então, todo ator age no interior de um campo social. O hábitos é esse elemento de mediação, né? Que pressupõe uma série de interesses também em jogo, ou seja, aqui tem aquela influência weberiana forte da ação social, da ação racional com relação a fins. Lembra disso? Vocês viram isso em Sociologia 2. Né? O Weber vai dizer, o que predomina no mundo contemporâneo são as ações racionalizadas, e principalmente a de tipo com relação a fins. E os fins são predominantemente econômicos. Né? Então, isso tudo tá implícito também nessa obra do Bourdieu. Não estou dizendo que o Bourdieu está fazendo um recorte aqui dos autores, tá? Quando ele se apropria desses elementos, ele cria uma teoria completamente nova, que é a teoria do campo. Bem, então, um elemento importante também para entender agora a religião, tentando entrar já meio que indiretamente na religião, é a discussão da racionalização. Né? Então, primeiro, né, o desenvolvimento urbano e tecnológico do mundo moderno, vamos pegar aqui o século XX, né, com o capitalismo já consolidado a partir da primeira revolução industrial que acontece ali no final do século XIX. É uma primeira revolução que, assim como as outras, é desigual, né, no mundo, mas nós estamos falando de um autor francês, europeu, então ele está levando em consideração isso. Então, isso vai possibilitar que se constitua ao longo do mundo moderno tipos de campos autônomos, por exemplo, o campo religioso.
né, relativamente autônomo. Aqui, quem leu Weber, né, vai entender bem. E o pessoal da pós leu a semana passada, não leu especificamente esse debate do Weber sobre as esferas sociais. Mas o que o Weber vai dizer? O Weber vai dizer o seguinte, olha, o mundo, o Bourdieu está falando que o mundo é organizado em campos, né? O Weber vai dizer o mundo é organizado em esferas. E o que determina o advento do mundo moderno é a relativa autonomização das esferas sociais com relação ao religioso. E o Bourdieu segue, né, nessa entoada e ele vai dizer: você tem o campo religioso se constituindo de forma relativamente autônoma com relação aos outros campos. Né? Isso cria a necessidade de moralização e sistematização das crenças e práticas religiosas. Né? Então a religião não é mais não possui mais aquela estrutura hegemônica que controla o próprio Estado. No mundo moderno não é assim, né? Então, o Bourdieu vai dizer, olha, a urbanização favoreceu a racionalização e também a constituição de métodos racionais. E tudo isso desencadeou numa lógica de religiosidade muito mais autônoma e muito mais racional. É na modernidade que o Bourdieu vai identificar o desenvolvimento das grandes religiões mundiais, aqui também muito baseado no Weber, né? Que você vai ter o desenvolvimento de um corpo de especialistas para a gestão dos bens de salvação. Lembra, né? O pessoal da pós leu semana passada. O que o Weber falava no texto dele? Não existe religião sem especialistas. Né? O Bourdieu é um leitor assíduo do Weber, apesar de não citar ele. Mas vocês não podem fazer isso, hein? Só o Bourdieu. Se vocês fizerem isso nas suas dissertações, TCCs e teses, serão reprovados. Então, né, você vai ter o desenvolvimento das estruturas burocráticas no campo da religião, das igrejas, por exemplo, né, que vão disputar um monopólio dos bens de salvação, que vão disputar os monopólios dos serviços simbólicos. Né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a Igreja Católica, você entra no século XX, ali no início do século XX, com a Igreja Católica sendo o predominante na sociedade brasileira. Em 1900, né, no ano de 1900, o Brasil era predominantemente católico, 99%. Então, no início do século XX. No início do século XXI, a Igreja Católica reduziu-se pela metade. Nós somos um pouco mais de 50% de católicos hoje no Brasil. Né? Então, você teve o quê? Você teve, enfim, né, uma disputa desse monopólio, né, que era garantido pela religião católica, no caso brasileiro, há 100 anos, e que isso mudou, principalmente nos últimos 50 anos. A partir da segunda metade do século XX, do final da segunda metade do século XX, agora nesses primeiros 20 anos do século XXI. Nós estamos já no novo século, né? Nós estamos na década de 20, olha que interessante. Né? Há 100 anos, a gente tinha no Brasil a Semana de Arte Moderna. Né? O que estamos fazendo de novo 100 anos depois? Né? O Brasil estava repleto de novas ideias há 100 anos, e hoje? O que nós temos, né? Bem, essa é uma provocação para nós todos. Bem, vamos entrar aqui então no campo religioso, que é o filé mignon, né, da aula de hoje. Campo religioso. Quero, a partir dessa rápida teorização do Bourdieu, trazer para vocês hoje um debate sobre o campo religioso, a partir da perspectiva bourdieusiana. Então, quando vocês olharem um autor trabalhando o estudo de religião e usar o termo campo religioso, provavelmente ele está se referindo ao Bourdieu. Eu, por exemplo, que tento não trabalhar com o Bourdieu, eu sempre uso outros termos, como cenário religioso, mercado de bem de salvação, né? Apesar que esses termos também estão muito presentes. Mas o campo religioso é um conceito predominantemente weberiano. Em geral, autores, né, por exemplo, autores importantes no Brasil, como Péricles Andrade, entre outros, o próprio Carlos Rodrigues Brandão, quem mais? O Pedro Ribeiro de Oliveira, que o pessoal da pós vai ler hoje. Eles são autores weberianos que vão usar muito o termo campo religioso. Bem, religião. O que é religião? Não é? O que é o hábitos religioso? Então, vocês viram o que é hábitos. O que seria o hábitos religioso, então? O que seria essa matriz de percepção interna que nós temos religiosa? Ele vai dizer, tem a ver com as competências religiosas. Né? É o princípio gerador de todos, né, de todo o pensamento.
das percepções e da ação do sujeito religioso, né? E ele está ajustado aos princípios de uma visão política. A gente debateu isso em algum momento, talvez na semana passada, quando eu tratei da discussão de que a religião... Não, desculpa, eu discuti isso hoje, na terça-feira dessa semana, com o pessoal da pós, quando eu estava falando das formas elementares da vida religiosa. Que a religião, em geral, ela tende a legitimar os poderes estabelecidos. Então as pessoas perguntam, por que a religião no Brasil é tão masculina? Porque ela reflete a estrutura do patriarcado, né? Ela tende a refletir, não significa que ela reflita 100%, que toda religião faça isso. Você tem dissidências, mas a tendência da religião refletir as matrizes, né, estabelecidas, como, por exemplo, o patriarcado, né? Então, isso que significa dizer que ela está ajustada aos princípios de uma visão política. Lembre, o Bourdieu está falando em campos, está pensando na sociedade em diversos campos, e de campos influenciando, se auto-influenciando. Então, no campo religioso, você tem o campo político, o campo econômico influenciando, você tem o campo religioso influenciando o político-econômico, né? Então, essa auto-influência, né, que predomina nas relações entre os campos, né? Então, por exemplo, a questão política, né, em geral, tende a fazer com que a religião seja uma religião que sempre ratifique aquilo, né, que predomina na política, ou na estrutura política do país, como é o caso do Brasil, o patriarcado, né? Nós não temos só isso no Brasil. A gente está vivendo, por exemplo, a polêmica no Brasil da questão da repercussão das católicas pelo direito de decidir. São mulheres católicas que defendem a legalização do aborto, e elas foram, pela lei, enfim, impedidas de usar o termo católicas, e quem fez a ação foi um outro grupo católico, né, que é o Centro Dom Bosco, e está nesse debate hoje, enfim, quem tem direito de usar o termo católico, né? Mas as católicas é uma expressão dessa dissidência, né? Bem, campo religioso, práticas religiosas como expressão das estratégias dos diferentes grupos de especialistas, né? Então eu falei, o que é o campo? O campo é o espaço onde os agentes assumem posições. Quais são as posições fundamentais do campo? Ele vai trazer, né, 3 grupos de especialistas que assumem posições diferentes no campo. A do sacerdote, a do mago e a do profeta. Eu também coloco um quarto, né, daí no caso aqui é uma interpretação minha do Bourdieu, quando eu olho a obra dele no conjunto, então não estou falando só do texto de hoje, mas quando eu olho a obra dele no conjunto, eu entendo que a gente poderia colocar um quarto, enfim, uma quarta posição aí, que é a posição dos leigos, né? Daqui a pouco eu vou falar dos leigos. Mas o Bourdieu vai falar em 3 especialistas no campo, com 3 posições diferenciadas, que vão competir pelo monopólio da gestão dos bens de salvação, né? Esse conflito, né, ligado aos bens de salvação é um conflito típico ideal, então a presença weberiana também é grande, né? E a própria ideia das diferenças de classe, também de grupos, tudo isso influencia a lógica dessa disputa de posições no campo religioso. Mas predominantemente, pessoal, o que eu tenho a dizer é que o campo religioso é o espaço onde você vai ter 4 posições predominantemente definidas e que vão competir entre elas, principalmente as 3 posições dos especialistas, considerando que, na minha avaliação, a posição do leigo é tão subordinada que o leigo ele é praticamente enfim, né, o leigo, do meu ponto de vista, é a posição mais subordinada, né, mais dominada do campo. E ela é dominada ao ponto, enfim, de ser praticamente ou quase totalmente destituída do capital social que predomina no campo, ou seja, o capital religioso. Então, eu vou falar agora dessas posições. Então, a posição do sacerdote, né? Quem é o sacerdote? O sacerdote é o que domina o campo, é a posição dominante no campo, né? O sacerdote é aquele que domina porque é aquele que consegue estruturar na instituição igreja a sua posição no campo, né? O sacerdote, né, é aquele ator, aquele agente social que está inserido em uma estrutura burocrática de produção e distribuição de bens e serviços de salvação. Ou seja, ele está respaldado por uma estrutura.
E ao estar respaldado por uma estrutura, ele tem a possibilidade de produzir e de professar uma doutrina sistematizada, né, de salvação. Que, primeiro, dá sentido unitário à vida e ao mundo. Segundo, fornece os meios para a conduta cotidiana dentro de uma ética religiosa. Isso é o que o Bourdieu vai chamar lá na frente, né, enfim, de socio-odisseia, que é, na verdade, um outro nome, né, para a mesma definição que o Weber dá de teodisseia. Mas, como eu disse, né, só o Bourdieu pode citar ou mudar os termos sem trazer a referência. Nós não podemos. Tô pegando no pé do Bourdieu, né, gente? Os meus alunos que trabalharam com o Bourdieu sabem que eu pego no pé do Bourdieu. Mas é porque eu gosto muito dele. Então, as igrejas, né, enfim, essa instituição da qual garante a posição dominante do sacerdote no campo, né, ela tem como perspectiva a preservação do monopólio, a conquista e preservação do monopólio, enfim, desse capital religioso, dos bens de salvação. Né? E a igreja, ela também é essa instituição que vai tentar impedir os novos empreendimentos. Né? É uma competição, o campo é uma competição, né? Na lógica do Bourdieu. E também é a instituição que vai garantir o controle do acesso aos meios de produção, né? Reprodução e distribuição dos bens de salvação. Olha, gente, não é só Professor, no campo licença. religioso que você tem uma instituição que domina o campo, não, viu? Todos os Professor, campos isso acontece. Ou seja, essa distribuição institucional da graça garante essa posição de domínio no campo. Tá certo? Então, essa autoridade, o né, que o professor Weber vai Flávio. desculpa, o Bourdieu vai trazer, mas agora eu sacaneei, né? Confundi só para fazer uma brincadeira aqui. Mas essa autoridade que o Bourdieu vai trazer, que ela está muito focada no que a própria definição de autoridade do Bourdieu, é Professor, só vocês pegarem lá Economia e Sociedade no início, vocês vão encontrar basicamente a mesma definição, né? Então, a autoridade para o Bourdieu depende da força material e simbólica dos grupos ou classes que podem mobilizar na oferta e satisfação dos interesses religiosos. Né? Então, a autoridade passa por essa legitimação, né? Ou seja, por esse capital simbólico, né? Garantido pela legitimidade do capital social do campo específico, no caso, o capital religioso. E quem tem mais acúmulo do capital religioso no campo? O sacerdote. E é por isso que também ele domina o campo. Né? Qual que é a professor, lógica de funcionamento? Né? O resultado da ação conjugada de coerções internas e forças externas. Né? Então, em geral, as posições dominantes no campo são legitimadas por outros, né, capitais acumulados em outros campos. Campo econômico, campo político. Né? No caso, né, interno, o próprio sacerdote, externo, os grupos e classes, né, que passa por essa relação, por exemplo, da economia, da política, da própria estética. Né? No campo religioso, você vai ter também uma própria estética que predomina, por exemplo, nos rituais, nas ritualísticas. Né? Então, o que é aceito, por exemplo, em termos de sacrifício no campo religioso? Bem, o sacrifício de humanos não jamais seria aceito. O sacrifício de animais há um preconceito. Né? O sacrifício de dinheiro é amplamente aceito nos dias atuais. Né? Então, pegando aqui um exemplo, sacrifício. Né? Sacrifício de humanos, nós não aceitamos, rejeitamos. Inclusive é proibido. Sacrifício de animais, em aí tá algumas tendo um religiões ele é problema proibido. que é esse o No Brasil é link mesmo, permitido, só por que o exemplo, para as Flávio não tá religiões que ouvindo nós fazem, falando, mas não é mas socialmente aceito. o Sacrifício de dinheiro slide, é só que praticamente, ele tá né, passando os amplamente slides no computador aceito dele, pela só que não tá sociedade. passando para a aula. Tá tendo uns problemas técnicos Eu estou falando aqui. de sacrifício de dinheiro, por exemplo, os dízimos, as doações e outras coisas mais. Vocês que são religiosos, vocês sabem muito bem que vocês dão todo mês 10%, né, da sua renda lá para a igreja. Bem, se nós temos o Mano, eu sacerdote tentando falar com ele, acumulando mas ele essa não tá posição escutando, não, tá dominante, bagunça. Acho que ele nós não tá temos outros recebendo o dois, link né, para entrar na aula. enfim, outras duas posições, outros dois agentes importantes no campo. Um deles é o mago, né, o mágico. Né? Quem que é o mágico? O mágico é aquele indivíduo, né, que está dentro de uma posição que vai lançar a mão do discurso religioso como técnica de cura e não como instrumento de poder simbólico, assim como você tem, por exemplo, na posição do sacerdote. Né? O mago é aquele que, no campo religioso, vai responder às demandas dos clientes. Então, ele vai ter um grupo de uma clientela, ele vai estar em torno de uma clientela.
E ele vai utilizar o dom da graça que ele tem como fonte de renda. Né? Então, como não tem uma instituição que o respalda, né? Então, por exemplo, o padre ele recebe um salário, né? Lá na paróquia, ou lá na congregação, ou lá na igreja que ele participa, né? O mago não, o mago ele depende da clientela e do que a clientela paga para ele sobreviver. Isso na perspectiva do Bourdieu, tá bom, gente? Então essa é uma outra posição dominada no campo. E o profeta? Quem que é o profeta? O profeta é um empresário independente de salvação, né? Que vai produzir e distribuir bens de salvação diferentes dos que predominam no campo, diferente do que é disseminado, por exemplo, difundido pelo sacerdote. Né? E nessa perspectiva, o profeta sempre vai desvalorizar esse capital social predominante no campo religioso, ou seja, esse capital religioso da igreja, do sacerdote. Né? O profeta é né, aquele indivíduo das situações de crise, né? Das situações extraordinárias. Né? É aquele que porta um poder carismático. Então, ele sobrevive dessa lógica, né, na figura dele, de um poder carismático, da confiança nele, né, enquanto um sujeito, um indivíduo, né, que vai assumir uma posição no campo que é uma posição de confronto com a posição dominante, né, que é a posição do sacerdote, da igreja, daquilo que se institucionalizou. Né. Peraí. Espera aí que alguém não está conseguindo entrar aqui, só um momentinho. Aparecida, não está mudando os slides, Aparecida? Alguém me dá Não, uma não luz aí. está. Pelo menos para mim não está, não. Eu vou ter que descer aqui porque eu não estou ouvindo, não estou vendo o que vocês escreveram aqui. Ih, o que aconteceu? Matheus não está conseguindo entrar? Surdo. Ele entrou já, professor, eu acho. Então vamos lá, vamos esperar o Matheus entrar. Entrei, tô aqui. Ele entrou. Vamos Eu ver entrei aqui. pelo Peraí portal que eu recebi uma mensagem. Ainda bem que eu fico com o celular aqui do lado, né? Peraí. Entra agora. Tô falando para ele. Era seus Eu não slides que não ouvi o estavam Matheus, passando, porque quando professor. pede para entrar, faz um barulhinho. Ih, gente, vocês estão me ouvindo? Pessoal, Sim, alguém tem que estamos. falar Nós comigo. estamos. Nós sim, a gente está ouvindo. Acho que foi o Rafael que quis fazer algum questionamento e você não ouviu. O áudio eu tô Pessoal, ouvindo também. vocês não Não tô falam vendo a nada, gravação. gente. Não tô ouvindo vocês. Ó, é o seguinte, eu vou parar aqui a gravação. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom?